Florescer bons relacionamentos. Realmente, florescer os relacionamentos, enriquecer os relacionamentos é tudo de bom. Você concorda? Bem-vindo ao canal Florescer na Maturidade. Olha, realmente você ter ao seu lado uma boa companhia, um bom relacionamento com quem você pode contar, que você pode partilhar suas alegrias, suas aspirações, seus sonhos e também, por que não, suas decepções, seu luto, suas angústias. Você ter ao seu lado alguém com quem você pode confiar e se abrir, realmente é algo que é um tesouro e que você também, claro, pode enxergar a humanidade dessa pessoa, de olhar para ela com muito carinho, com muita compaixão e também escutar, confortar as suas dores e incentivar seus sonhos, suas aspirações, é realmente algo, né, muito rico, muito rico. E olha, principalmente agora no florescer da maturidade, florescer aos 60 a mais, nessa fase em que a gente enfrenta muitos novos desafios, a riqueza de uma boa companhia, de um bom relacionamento é algo que realmente não tem preço, né? É algo que é um verdadeiro tesouro. Então vale a pena a gente realmente cultivar, cuidar, né? Tenho aqui ao meu lado essa linda planta. Então, cultivar a linda planta dos relacionamentos de uma forma que tanto você como a outra pessoa se sintam cada vez mais enriquecidos. Agora eu te pergunto, o que você tem feito para cultivar os bons relacionamentos? Muita gente tem cometido o equívoco de pensar que ficando calado, não falando dos seus sentimentos, reprimindo seus sentimentos e suas necessidades, está contribuindo para manter aquele relacionamento de uma forma estável, sabe? Olha, não custa nada eu ficar caladinho aqui, caladinho, não vou falar das minhas necessidades, dos meus sentimentos, porque a outra pessoa pode ficar chateada. Então, para manter a paz, a harmonia desse relacionamento, eu vou reprimir minha fala, não vou falar nada, vou ficar quieto, não vou falar das minhas necessidades, não vou falar dos meus sentimentos. E com isso, muitas pessoas acham que estão mantendo os bons relacionamentos. Mas observe que esses relacionamentos não florescem, não tem vida naquele relacionamento. Então, às vezes, o relacionamento vai ficando esse silêncio sepulcral, né? Esse silêncio em que alguém está se anulando. Porque, na verdade, toda vez que você deixa de falar dos seus sentimentos, das suas aspirações, das suas necessidades, em homenagem àquela certa paz, que é uma aparência de paz, uma aparência de harmonia. Então, na verdade, é uma falsa paz, uma falsa harmonia. Toda vez que você faz isso, o que é que você está buscando? Geralmente as pessoas dizem assim, né? Olha, eu vou ficar quieto, sabe para quê? Para evitar o conflito. Se eu for falar aqui com meu sobrinho que ele pegou meu cartão de crédito emprestado e que era realmente para uma necessidade urgente, uma prioridade para pagar uma parcela da faculdade, alguma coisa importante, mas depois ele não me devolveu e continua usando e eu vejo que ele está utilizando e ele não me dá satisfação, mas se eu for falar vai ficar chato, então em nome da paz eu vou, não custa nada eu fazer mais esse esforço, que a minha renda é maior do que a dele, não custa nada eu fazer mais esse esforço. Então toda vez que eu vou fazendo isso, né, não custa nada, não custa nada, eu pergunto para você, custa ou não custa? Não estou falando só na questão financeira, não. Estou falando de dignidade, de igualdade na relação, relacionamentos que florescem, que enriquecem, requer o quê? Uma igualdade na relação.
Então você tem feito isso para quê? Para evitar o conflito? Ah, ele falou alto e eu vejo que talvez seja porque ele está passando por um problema e eu vou precisar olhar um pouco mais com empatia e por isso eu vou ficar calado aqui, calada e algo que eu não gostei, mas eu vou mais uma vez, né, me calar. Eu vou mais uma vez deixar para depois as minhas necessidades. Ou o grupo que você participa faz sempre piadinhas, né? Gracinhas com alguma característica sua e você vai ficando velho, né? E você vai percebendo que em algum momento você tolerou isso na sua vida. E você vai. Você sempre. E as pessoas até dizem assim: mas ele sempre achou engraçado. E você diz: achei engraçado daqui para fora, né? Mas para dentro, a verdade é que eu estou percebendo que eu nunca achei engraçado, né? Então toda vez que você vai deixando a sua prioridade para depois, em homenagem da prioridade das outras pessoas e dessa certa falsa harmonia, falsa paz, o que é que você está querendo evitar? Eu quero evitar o conflito nos relacionamentos. Mas veja que existem dois relacionamentos aí. Antes de existir o relacionamento de você com essa pessoa ou com esse grupo, existe sim um relacionamento seu com outra pessoa que é muito importante para você. Sabe quem é? Exatamente, você mesmo. E quando você vai ali pisando em ovos, sendo sempre a pessoa boazinha, a pessoa, o bonzinho, a boazinha da história, a mãe boazinha, a avó boazinha, você tinha um plano, mas mesmo sem te avisarem, trouxeram os netos, e fica aqui com vovó, que hoje a gente vai, hoje é um dia especial aqui para o casal, a gente vai passear, e você sabe que eles vão para o motel, né? E você olha e diz, que bom, né? Que bom, hoje eu tinha um evento com a professora Ieda Hiramine. Hoje era um evento de florescer na maturidade, um evento de qualidade de vida, mas tudo bem, estou feliz que eu tenho aqui meus netos e que bom que vocês estão bem, estão comemorando. E o meu dia fica para depois, o dia de eu sair com as amigas para ir na cafeteria, para ir na praia, para ir numa balada. Deixa para depois, deixa para depois. E toda vez que você vai fazendo isso, é com esse propósito de evitar um conflito externo com essas pessoas com quem você se relaciona. Mas eu pergunto para você, que preço você tem pago na vida por não saber expressar seus sentimentos, que está ali, dentro do seu coração. Como você se sente quando tudo isso acontece? Quando falam para você uma coisa e as coisas acontecem de outra forma. Falou que precisava da chave do apartamento só para passar uma chuva, porque estava num período muito difícil. E você acolheu, pode ir lá, o apartamento está disponível. Mas agora você quer alugar aquele apartamento, mas não dão mais nenhuma satisfação. E você vê que eles estão lá e que tem outras e outras prioridades e ninguém te fala nada. E se você não fala dos seus sentimentos, quem é que está passando por um conflito? Você com você mesmo, né? Então, evitando o conflito aqui fora, você produziu um enorme conflito interno, um enorme conflito interior. Quantas vezes você já falou sim, sua boca falou sim, quando sua cabeça, seu coração já sabia de cor e salteado que a resposta era não. Você até se preparou para dizer, amanhã eu vou falar que para essa circunstância agora eu vou precisar de uma outra solução, viu? E você se prepara, mas na hora quando as pessoas vão lá, vão falando com aquele jeitinho, olha, você é a vovó boazinha, olha aqui a vovó, ou o vovô bonzinho, a mamãe
A senhora sempre nos ajudou, o senhor sempre nos ajudou. Olha, eu tenho aqui um pedido. E aí sua boca já fala automaticamente sim. E quando sua cabeça, o racional, já sabe que a resposta ideal seria não. O melhor não só para você, mas também para aquela pessoa, porque é educativo, é pedagógico para aquela pessoa, que ela aprenda a seguir seu caminho, aprenda também que ela está se relacionando com alguém digno e que não é sempre as prioridades daquela outra pessoa. Então, você, sua cabeça, seu coração sabia que a resposta é não, mas você diz assim, sim. Né? Oh, que vovó maravilhosa, que vovô maravilhoso, papai, mamãe. Esse é o pai que eu amo, né? Essa é a mãe que eu sempre sonhei. E aí, você, para evitar aquele conflito, mantendo aquela aparência de harmonia, você se desarmoniza por completo aí por dentro, né? Porque suas prioridades foram ficando para depois. E às vezes, em nome do que você vê, que já chega a ser um capricho da outra pessoa. E você vai se sentindo o quê, né? Você não se sente que você está florescendo como essa planta exuberante aqui. O que é que ela precisa para florescer? Não pode ficar aqui dentro desse estúdio o tempo todo. Precisa de sol, precisa de vida, precisa de água, precisa que a gente olhe para ela, que converse com ela. Plantas precisam que a gente converse com elas. Imagina você como um ser humano digno. E agora, depois de uma longa estrada, né? E a gente vai ficando velho, né? Velho nesse sentido da experiência que a gente vai acumulando muitas colheitas, muita serenidade. E aquilo começa a incomodar mais e faz sentido que incomode, porque é a sua dignidade que está gritando aí dentro. E você vai ficando mais maduro realmente. Então você vai mudando, né? Você vai amadurecendo, você vai realizando esse processo de metamorfose. E é realmente algo muito rico a gente tirar essa borboleta, né, que existe dentro da gente, esse belo ser que existe dentro da gente, que está ali, às vezes, enclausurado, mas que já amadureceu. Ah, mas eu já estou velho, fica difícil de eu mudar essa minha imagem que eu imprimi a vida toda. Nada disso, nada disso. É sempre tempo de florescer. E agora, principalmente, na maturidade, você não tem que estar dando satisfação a ninguém. Então, sei lá, se na juventude você criou esse padrão, esse hábito de ser sempre o bonzinho, a boazinha, sempre, tá ali. Então você se tornou até uma pessoa muito popular, muito prestigiada, muito queridinha, muito boazinha. Só que com isso você foi também trazendo para dentro de você um conflito enorme que por vezes te deixa sentir culpa, peso, né? Por não preservar o seu relacionamento com você mesmo. Então você sente culpa, vergonha, às vezes até depressão, de tanto que você é bonzinho, boazinha. Chegou a hora de mudar. Na verdade, essa mudança já aconteceu aí dentro, mas a gente fica envergonhado de falar. A gente se omite, a gente quer evitar a crítica, a gente quer evitar o dissabor, a gente quer manter aquela aparente harmonia. Tem aqui um pensamento de um filósofo que eu acho bastante interessante, o Albert Hubbard, diz assim: para evitar críticas, não faça nada, não diga nada, não seja nada. Então, o que é que você está fazendo? Se você fica evitando críticas, para evitar críticas, realmente você não faz nada. Você não vai fazer o seu sonho, você não vai fazer
as suas aspirações. Não diga nada. Porque o que eu falar, de repente, o marido, a mulher pode criticar, até o sogro pode criticar, ou o genro, né? Até o genro pode criticar, a nora pode criticar. Me viram conversando com uma pessoa ali e disseram: ah, não fica bem a senhora, uma pessoa viúva ou uma pessoa separada, uma mãe de família, uma vovó conversando com aquela pessoa tão jovem, tão elegante, sei lá o que, né? Então, para evitar crítica, você não faz nada, não diga nada. E por fim, o que é que o Hubbard diz, né? Não seja nada. Então veja, você começa não fazendo nada. Olha, eu vou querer evitar crítica, eu vou ser sempre a vovó boazinha, o vovô bonzinho, para não ser criticado, né? Vai que a pessoa se chateia, né? Vai que se eu falar que eu preciso de volta o meu cartão de crédito, ou eu preciso de volta a chave do apartamento, ou a chave do carro, ou eu preciso, o dia de hoje, eu não posso receber os meus netos porque eu tenho um evento com a professora Ieda, ou que eu vou sair com as amigas para passear, para tomar um café. Então, se eu não digo nada, não faço nada, o que é que ele diz? Não seja nada. Você está anulando o seu ser, a sua identidade. Eu trago esta reflexão que conecta com o ensinamento do professor Marshall Rosenberg. Eu cito sempre ele, que é um mestre da comunicação, um mestre dos relacionamentos que enriquecem a nossa vida. Marshall Rosenberg, ele nos ensina a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta, que o Marshall Rosenberg fala, é nesse sentido, é de você expressar de forma autêntica suas necessidades e os seus sentimentos. Não pense que o ensinamento da comunicação não violenta me ensine uma forma fofa, doce de falar, para que meu sobrinho não fique chateado quando eu pedir o meu cartão de crédito de volta. Para que as pessoas não fiquem chateadas quando eu falar que a partir de daqui a 3 meses eu vou precisar de volta da chave do apartamento e eu vou alugar aquele apartamento. Ou para dizer que hoje não vai dar para eu receber todo mundo porque hoje eu tenho um café com as amigas. Me ensina uma forma doce, uma forma fofa de dizer que as outras pessoas não se sintam constrangidas e eu possa me sair bem e continuar com esta imagem de bonzinho, de boazinha. Não se trata disso, a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma comunicação empoderadora. Pense nisso com bastante carinho, que você pode se empoderar da sua comunicação, partindo da premissa de que o relacionamento é uma relação de quê? De igualdade, que um enriquece o outro. Não é só um que enriquece o outro e esse um aqui não é enriquecido. Um enriquece o outro, um relacionamento de enriquecimento recíproco, mútuo. Então, é um relacionamento em que você expressa com autenticidade o que você está sentindo e quais as suas necessidades. Necessidades todos nós temos. Todo ser humano possui necessidades. E as necessidades são universais. Não é só aquele outro lado do seu relacionamento que você tem que olhar com empatia e dizer, bom, eu vou deixar quieto as minhas necessidades, eu não vou falar, porque realmente eu estou aprendendo que eu preciso ter bastante empatia, bastante compaixão, e se ele falou desse jeito, e se ele está agindo desse jeito, deve ter algum problema, alguma dificuldade, e eu vou ter bastante compaixão, mas é preciso tomar cuidado,
para que nesse exercício de compaixão, eu não esteja ali enaltecendo, né, apenas os caprichos da outra pessoa e anulando as minhas necessidades, a minha dignidade, a minha fala, a minha, as minhas aspirações, a minha tristeza. Eu esteja ali reprimindo, sufocando. Então, o que é uma boa comunicação? Uma comunicação que enriquece é você expressar de uma forma autêntica seus sentimentos, suas necessidades. E, claro, escutar com a escutativa, enxergar com o corpo todo, com plenitude, também as necessidades e os sentimentos daquela outra pessoa. E aí você vai estabelecendo uma relação muito mais madura, uma relação que floresce na maturidade. É possível isso? É possível. Mas o que é que eu preciso? Eu preciso exercitar. Eu preciso exercitar porque eu sigo padrões. Veja se não é verdade. Veja se você não vem seguindo já um padrão, uma imagem que você já imprimiu. E você fica com dificuldade enorme de se divorciar, né? De se libertar dessa imagem. Então você fica ali dentro daquele casulo, mas já chegou a hora de você já fez a sua metamorfose. Mas romper esse casulo é difícil, é um processo, né? É um exercício. E olha, muitas pessoas que exercitaram, muitas pessoas que exercitam esse romper, esse casulo de uma autoimagem e de uma imagem que você passou também para as outras pessoas de ser sempre o bonzinho, a boazinha. Muitas pessoas já se libertaram disso e estão num processo de empoderamento, viu? E olha que interessante, os relacionamentos se tornam, sabe, os relacionamentos atingem um outro patamar. Os relacionamentos com as mesmas pessoas e também com novas pessoas, novos relacionamentos atingem um outro nível. Mas é importante, é necessário ter coragem, é preciso estudar. E olha, é um estudo eterno, viu? Então, quando eu falo aqui para falar sobre os seus sentimentos e suas necessidades, é importante fazer esse exercício. Então, eu sugiro até que você faça esse exercício, né? Pega aí um caderno. É bom você ter o caderno, você que está acompanhando a gente aqui no Florescer na Maturidade, prepara aí um caderno bem bonito, né? O caderno do Florescer na Maturidade, mas é seu, não deixa fácil, não deixa ninguém ver, né? Não deixa ninguém ler. Olha aí, de novo a gente está falando sobre a sua identidade, né? Então o caderno é seu, não é compartilhado, não é sua filha, o seu marido, sua companheira que vai ler o que você escreveu. É um exercício seu de crescimento, de florescimento. E escreve aí, aqui ó, estou aqui com esse caderno, então sugiro que você escreva o seguinte aqui. O que eu tenho perdido quando eu reprimo meus sentimentos e as minhas necessidades? Escreve aí, dá uma pausa no vídeo, né? O que eu tenho perdido quando eu reprimo meus sentimentos e as minhas necessidades? Esta é uma reflexão riquíssima, né? Que preço eu tenho pago toda vez que eu calo os meus sentimentos e as minhas necessidades? Que preço eu tenho pago? Quanto eu já perdi? Quanto eu já perdi? Eu não aprendo nunca? Claro que eu aprendo, estou aprendendo agora. Escreveu? Mas escreve as respostas. Faz uma reflexão com bastante honestidade. Então, pensando em manter uma certa paz, o que você já perdeu até agora? E olha, quando a gente chega na maturidade, né? A gente olha para a linha do tempo
E as fichas vão caindo com muita força, a gente chora, a gente ri, né? E a gente aprende, olha, perdi muita coisa, isso aqui eu quero agir de outra forma. Então faz essa reflexão, pode dar uma pausa no vídeo, escreve aí à vontade, com bastante honestidade, o que eu tenho perdido na vida quando eu reprimo meus sentimentos e as minhas necessidades. Depois de ter escrito isso e ter pensado bastante, ter identificado quantas perdas você já teve, vamos começar o processo então de desenvolvimento, de florescimento de um novo eu. E olha, esse novo eu na verdade já estava aí dentro, só que você deixou ele preso. Será que não é isso a fonte das suas decepções, da sua falta de sentido na vida, da sua falta de alegria, a sua depressão, o seu sentimento de culpa, tá ali, né? Esse eu que ficou preso ali dentro, né? Então, segundo exercício, né? Segunda pergunta do exercício. O que eu posso fazer hoje e esta semana, certo? Então, um exercício para a semana toda. O que eu posso fazer hoje, começar hoje e fazer esta semana para florescer o meu relacionamento comigo? O que eu posso fazer hoje e esta semana para florescer o meu relacionamento comigo? Você pode até escrever seu nome. Vou escrever aqui o meu. Eu, Flávio Koji Hiramine, faço, declaro, posso fazer o seguinte para florescer o meu relacionamento comigo. Eu vou o quê? Daí você coloca, esta semana eu vou me permitir o quê? Falar dos seus sentimentos, falar dos meus sentimentos, falar das minhas necessidades, priorizar, escolher uma prioridade para mim, treinar essa prioridade para eu falar. Isso é importante para mim. Falar dos sentimentos é importante para mim. Então escolha o que você pode fazer para florescer o seu relacionamento com você. Ok? Terceira pergunta. O que eu posso fazer hoje, começando hoje, né? E esta semana para florescer o meu relacionamento com... E aí você escolhe alguém aí do seu relacionamento que você quer florescer, que você teve aí um insight enquanto a gente estava conversando sobre esse tema. Lembrei do meu filho, lembrei do meu neto, lembrei do meu afilhado, lembrei da minha nora. Quem você lembrou? Então escreve aí o que eu posso fazer hoje e esta semana para florescer o meu relacionamento com eu com Ieda. O que eu posso fazer hoje e esta semana para florescer o meu relacionamento com Ieda, o nosso relacionamento. E, como a gente está falando aqui, nesse nível de igualdade, em que você fala com autenticidade sobre as suas necessidades, os seus sentimentos. E escuta com muita empatia, com um olhar presente, com a alma presente. É isso que a gente chama de escuta ativa. Os sentimentos e as necessidades também da outra parte, da outra pessoa. E olha, quando a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai se sentindo empoderado. Você vai se sentir muito mais empoderado, empoderada. Você vai sentindo você de bem com você mesmo. Então, para com essa coisa, né, de ficar reprimindo as suas prioridades, os seus sentimentos, as suas aspirações, os seus medos, para sempre homenagear as prioridades das outras pessoas. E a gente vai chegando na maturidade e a gente sabe que a vida ela tem um prazo de duração e um dia o oxigênio pode faltar. E até lá a gente quer ter realizado muitas coisas e principalmente, né, ter vivido uma vida digna,
Então, já é tarde demais. Nunca é tarde, nunca é tarde. Principalmente, sabe, quando a gente vai conquistando a maturidade, a gente vai, sabe, não se importando mais com a cara feia que alguém pode fazer, né? E realmente é uma primeira consequência de você ter a coragem de ser você mesmo, é que você pode perder bastante aquela sua popularidade momentaneamente, sabe? As pessoas podem estranhar, né? De repente você fala alguma coisa que você sentiu, agora eu falei, pronto, falei, né? Você se sente bem. Mas daí as outras pessoas vão dizer, puxa, tô achando tão estranho você agora, não estou te reconhecendo. Você não está sendo você. Só que se você lá dentro sente, agora que eu estou sendo eu, a imagem que vocês tinham de mim foi uma imagem equivocada que eu imprimi, desculpa, né? Que eu imprimi ao longo da vida e que não me faz bem, não está mais me fazendo bem agora. Na maturidade eu vim percebendo isso. Puxa, mamãe, mas eu não estou te reconhecendo. Eu preferia aquela outra mãe, aquela outra vovó, sabe? Então, é um processo que pode ser doloroso, sabe? E esquece as coisas de popularidade. Existe um detalhe que quando a gente aprende a ser mais firme nas nossas posições, falando das nossas necessidades, das nossas prioridades, pode ser que a gente perca momentaneamente o prestígio, a popularidade. Mas você não está mais atrás disso, a gente não está mais atrás disso. A gente conquista, sabe o quê? O respeito. As pessoas começam a respeitar mais. Pode ficar meio que dando uma volta para falar com você, né? Mas vão te respeitar muito mais. Então você vai trocando popularidade, né? Deixando de ser necessariamente aquela pessoa queridinha, boazinha, que está sempre disponível para fazer tudo, inclusive para cortar o bolo, sempre é o cortador oficial do bolo da festa, né? Sempre é a pessoa oficial que tira todas as fotos da festa. Você nem tirou a foto dessa festa, nem ajudou a cortar o bolo, né? E você vai, só que você vai conquistando respeito, né? Tem no livro da Elisama Santos, que é o livro Conversas Corajosas, que ela fala também sobre comunicação não violenta, tem um exemplo bem interessante lá, que ela diz que uma aluna dela, né, uma cliente dela, aprendeu esse processo de ser corajosa. E tinha um detalhezinho lá que a mãe falava alguma coisa e que essa jovem realmente se sentia muito machucada, muito ferida, mas nunca falou. Então, como a gente conversou, né, nesse papo todo, né? Ela sempre se deixou para depois, né? Mas aquilo feria a sua dignidade. E nesse processo de ter uma conversa corajosa, essa pessoa aprendeu a falar seus sentimentos, suas necessidades, sem agredir a outra pessoa. Então, você não precisa agredir sua mãe para poder responder a uma dor, né? Então, essa pessoa aprendeu a dizer um não para a mãe, né? Dizer que aquilo que ela falava a feria profundamente, né? Porque ela se sentia ferida. Por quê? Qual a necessidade? É uma necessidade de dignidade, de respeito. Não sei o que é, né? Mas você pode pensar aí, imaginar o que pode ter acontecido. E olha, diz que a Elisama fala no livro, né? Elisama Santos fala no livro que a moça treinou bastante e teve coragem de falar com a mãe, né? Mas depois ligou desesperada para a professora, né? Olha, minha mãe tá irreconhecível, não fala comigo, tá me evitando. Olha, me ensina como voltar a ser aquela filhinha querida. Eu vou desdizer o que eu falei, né? Eu vou voltar atrás. E a professora ensinou, você vai voltar atrás ou você vai ter coragem de ser você mesmo, de sustentar o seu não e conquistar seu respeito. E ela então, encorajada, manteve aquela palavra. Só que depois então
de alguns dias, o relato já foi outro, né? Que ela disse, olha, mamãe me procurou, né? E falou que nunca tinha pensado que tudo que ela falava me machucava tanto. E falou então que a partir de agora, né? Agora compreende o quanto tudo aquilo te machucava, né? Me machucava, e por isso agora vou ter mais cuidado para lidar com esse tema, né? Então veja, tema sensível, sei lá, de repente você nunca falou, nunca se posicionou e as pessoas ficam com brincadeira e o seu eu, a sua relação você com você não está bem. Você levou o conflito para dentro de você achando que não custa nada eu dizer que eu sou assim, que eu não ligo. Sabe aquelas coisas que as pessoas dizem? Mas ele não liga, não é verdade? Ela não liga, não é? A gente já brincou tanto. E você poder dizer, olha, para dizer a verdade, isso realmente eu não me sinto bem. Isso me entristece, isso me decepciona, isso me faz sentir triste, machucado. Eu necessito de quê? Eu necessito de respeito, eu necessito que eu seja chamado pelo meu nome, eu necessito. E aí você vai dizendo o que, é que você necessita. Eu necessito que as minhas necessidades sejam ouvidas, sejam atendidas, a minha dignidade. E aí você, numa conversa muito franca e, claro, muito respeitosa, você fala das suas necessidades e dos seus sentimentos, sem precisar julgar as outras pessoas, sem precisar jogar mais combustível nesse incêndio, sem dizer, vocês são uns preconceituosos, vocês não, parece que eu estou falando com as paredes, vocês não têm respeito comigo, vocês sempre agem assim, você sempre age. Todas essas formas de expressão com julgamento, com rótulos, com sempre, com nunca, você nunca lembra de mim, todas essas palavras incendeiam, jogam muito mais combustível nessa fogueira. Mas evitar essas palavras que ferem a outra pessoa, que acusam a outra pessoa, é importante. Mas evitar essas palavras não significa você evitar de falar dos seus sentimentos, percebe? Então, aí que está a essência de uma boa comunicação, você ser transparente com os seus sentimentos e com as suas necessidades. E se a pessoa achar meio constrangedor isso que eu falei, bom, realmente não há uma proteção, né? Não há uma garantia de que a outra pessoa não vai se chatear. Porque o que a gente fala, a gente tem controle sobre o que a gente está falando, concorda? Com o que a outra pessoa sentiu a partir do que a gente falou, a gente não tem controle nenhum. Mas se você preparou a sua fala para falar honestamente sobre os seus sentimentos e as suas necessidades, pode ficar tranquilo, né? Mesmo que a outra pessoa ache aquilo constrangedor, você ficou numa boa relação de você com você mesmo. É porque as pessoas não são habituadas a conversar sobre sentimentos. Então, se você fala sobre o seu sentimento, como o exemplo da filha que falou com a mãe, né? Que tem lá no livro da Elisama Santos, então, se ela diz, mãe, observação do fato, né? Quando a senhora se dirige a mim com, tipo, tal brincadeira, né? Observação do fato. Ela não fez nenhum julgamento, né? Com uma frase assim, 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 ponto, vírgula. Eu me sinto, e aí você fala dos seus sentimentos, né? Eu me sinto triste, decepcionada. Agora, é importante evitar de colocar uma acusação para outra pessoa, para a ação da outra pessoa. Eu me sinto discriminada, eu me sinto excluída, tá? Eu estou dizendo que ela está me excluindo, entende? Mas se eu digo, eu me sinto triste, eu me sinto triste, isso é um problema meu. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de que a minha orientação sexual ou a minha escolha do meu companheiro, a minha vida profissional,
seja respeitada. E aí você faz um pedido. Você poderia evitar de fazer dessa forma, falar dessa forma, então você não está exigindo, eu exijo, né? Você poderia pensar um pouquinho sobre isso e depois a gente pode conversar. Então, mas agora você está dizendo que eu estou te discriminando. Não, mamãe, veja que a frase que eu falei é que eu me sinto triste, decepcionada, porque eu necessito de respeito à minha dignidade, entende? Então, é um aprendizado contínuo, que não cabe aqui, né, neste vídeo curto, mas vale a pena a gente continuar nesse papo, né? Então, permaneça aqui com a gente, se inscreve aqui no canal, compartilha com outras pessoas o conteúdo que a gente traz aqui no canal Florescer na Maturidade. A gente está sempre trazendo conteúdos para te ajudar a florescer na maturidade, florescer aos 60 a mais, enriquecendo os bons relacionamentos, como foi o tema de hoje, florescendo os bons relacionamentos. Agradeço pela atenção, agradeço os enormes, lindos feedbacks que a gente tem recebido e Eda e eu ficamos sempre muito felizes. A gente lê um a um cada feedback e isso é um combustível que motiva a gente levar adiante esse trabalho do Florescer na Maturidade. Vem com a gente florescer com alegria, serenidade e autoconfiança. Muito obrigado. Namastê. Tchau.